Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, são 15 horas mais 2 minutos, horário de Brasília, e vamos nós então, a partir de agora, iniciando o nosso debate dentro do Justiça na Tarde. E o nosso debate está justamente aqui, de certa forma, linkado com o assunto que vem do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, ou seja, o lançamento da cartilha informativa para egressos do sistema prisional. É nesse sentido que nós vamos então desenvolver aqui o nosso debate com as promotoras de justiça, as doutoras presentes conosco aqui nos estúdios da emissora, que você pode também acompanhar, tanto pela 104,7 FM, como também pelo canal da Rádio Justiça no YouTube. Então, a partir de agora, vamos cumprimentar as nossas convidadas. Começo com a doutora Vanessa de Souza Farias. Doutora Vanessa, como eu disse, é promotora de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e também dos territórios. Doutora Vanessa, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito boa tarde para a senhora. Boa tarde. Nós que agradecemos o convite para participar do programa. É uma grande honra. Muito obrigado pela gentileza. Deixa eu também cumprimentar a doutora Andréia Bernardes de Carvalho, também promotora de justiça do Distrito Federal, ou seja, promotora de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Doutora Andréia, também seja muito bem-vinda. Muito boa tarde. Que bom reencontrar a senhora 10 anos depois, quando a senhora também participou conosco do Justiça na Tarde. Muito obrigado. Seja bem-vinda mais uma vez. Boa tarde, Walter. É sempre uma alegria estar aqui, né, compartilhando com você à tarde, né, esse programa, e esperamos que os ouvintes gostem. Muito obrigado, com toda certeza. Deixa eu também cumprimentar a doutora Cláudia Braga Tomelin. Doutora Cláudia também é promotora de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e fiquei muito feliz quando ela disse que já acompanha o nosso trabalho já há um certo tempo, né, por outras emissoras por onde estivemos, e é muito bom encontrar as pessoas que gostam de rádio, como as senhoras aqui, como a senhora também, doutora Cláudia. Seja muito bem-vinda, um prazer realmente tê-la aqui nos nossos estúdios para esse debate importante. Muito boa tarde para a senhora. Boa tarde, Walter. Boa tarde aos ouvintes. É uma satisfação estar aqui hoje para abordar um tema tão complexo e tão caro para a nossa sociedade. Com toda certeza. Então vamos já, né? Colocando o assunto aqui, o ouvinte, caso queira também interagir, é só encaminhar a sua mensagem de texto ou então de voz para o WhatsApp da emissora, que é o 61999758140. Muito obrigado a você nos acompanhando pela 104,7 FM, como também pelo canal da Rádio Justiça no YouTube. Doutora Vanessa, recentemente o Ministério Público aqui da nossa capital federal lançou a cartilha chamada Meu Lugar ao Sol. Eu gostaria de saber da senhora, como também das demais doutoras, né, aqui presentes, para nos contar como é que surgiu aí essa iniciativa, contar um pouquinho para todos nós, já que esse tema é importante que a sociedade de alguma forma conheça também os detalhes, porque a sociedade num todo também é responsável por esse assunto que nós vamos abordar. Por favor. É verdade, Walter. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, né, por meio do NUPRI, que é o Núcleo de Controle e Fiscalização do Sistema Prisional, nós identificamos uma certa lacuna, né, na saída do sistema prisional em relação à ausência de políticas públicas efetivas e de informações disponíveis acerca dos serviços que essas pessoas podem estar utilizando para se reintegrarem novamente na sociedade. A cartilha Meu Lugar ao Sol é um guia de apoio às pessoas egressas do sistema prisional do Distrito Federal e foi lançado com esse objetivo de fornecer informações claras, abrangentes sobre serviços, né, como, por exemplo, serviços relacionados à documentação, à saúde, assistência social, apoio psicológico, jurídico e, além disso, instituições que também estão aí, né, instituições sem fins lucrativos que apoiam os egressos do sistema prisional. O guia, ele indica essas entidades, tanto públicas quanto privadas, que colaborem, que podem colaborar com a reinserção social dos egressos. Outro objetivo dessa cartilha, Walter, é promover a conscientização em relação a toda a sociedade em relação
aos desafios enfrentados pelos egressos nessa reinserção social e também na necessidade de que a população, de certa forma, também colabore, né? Porque um egresso que efetivamente se ressocialize na sociedade é uma pessoa, né, que não vai reincidir novamente na prática delitiva, o que é bom para toda a sociedade. Né? Esse guia, ele é composto por várias sessões, né? Cada sessão aborda um desses aspectos, né? Então, por exemplo, em relação à assistência social, né? A assistência à saúde, a gente aborda tanto a questão da saúde física, como também a parte da saúde mental. Então, em relação, por exemplo, aquelas pessoas que têm já foi, né, por exemplo, já teve alguma dependência a álcool ou a drogas, né, então indica recursos, né, que ele pode estar procurando para enfrentar esse desafio, né, que ele vai encarar agora em liberdade, né. Além disso, né, indica os alcoólicos anônimos, os narcóticos anônimos. Em relação à assistência jurídica, indica tanto a questão da defensoria pública, como também núcleos de prática jurídica, né, e assistência judiciária da OAB. A gente tentou colocar informações abrangentes e, ao mesmo tempo, claras, de fácil compreensão. Para tornar a cartilha sucinta, né, mas, ao mesmo tempo, com informações abrangentes, algumas informações podem ser acessadas por meio de QR Codes ou por meio de sites que estão indicados na própria cartilha. Ela tem duas versões. A versão física, que vai ser entregue aos internos do sistema prisional na saída, né, e também a versão digital, que a versão digital pode ser facilmente acessada por meio do site do Ministério Público, também compartilhadas pelas redes sociais. Uhum. Deixa eu ouvir a senhora também, doutora Andréia, sobre também essa cartilha, né? Como muito bem pontuou a doutora Vanessa, importante, né? Ou seja, o pessoal que receber, quer dizer, vai sentir realmente, de certa forma, apoiado e não, de certa maneira, assim, desprezado. Ou seja, vai sentir que tem ali realmente um apoio, está recebendo um documento fácil de compreensão, que lhe vai ajudar em muito, né, nesse seu caminho de retomar, portanto, a liberdade. Com certeza, Walter. A gente espera, né, que esse guia tenha um impacto significativo na vida dos egressos, né, facilitando o acesso deles aos serviços essenciais, às oportunidades de reintegração social, enfim. Sei. Por quê? Porque ao fornecer essas informações claras, né, de maneira clara e bastante acessível, como a doutora Vanessa falou, a gente pretende reduzir, né, os índices de reincidência, né, dessas pessoas. Uhum. E para a sociedade em geral, porque o guia não é só para os egressos, né? É um guia que tem interesse, todas as pessoas da sociedade, com certeza. Também tem interesse, né, para qualquer pessoa. Por quê? Porque essas pessoas que saem do sistema prisional, elas vão voltar a conviver, né, em sociedade. Sim. E quanto menor for o índice de reincidência, melhor para todo mundo, não é isso? Uhum. E também a cartilha, ela visa, né, ela combate o estigma, o preconceito que existe bastante, né, na nossa sociedade, incentivando, né, a construção de políticas públicas mais inclusivas e mais eficazes, como a doutora Vanessa falou. E, além disso, eu queria pontuar também que o projeto foi inscrito para a seleção no Banco de Boas Práticas do Conselho Nacional do Ministério Público, né? Que é o Conselhão, né, que a gente chama Conselho Nacional do Ministério Público. E, caso ele seja selecionado, ele vai poder servir de base para a edição de outras cartilhas semelhantes, né, em outros estados, né, porque a segurança pública, basicamente, ela é responsabilidade dos estados. Claro que existem as políticas públicas federais, né, da União, mas os presídios, enfim, a segurança pública é gerida por cada governo, né, digamos assim. Então, os MPs estaduais, caso essa cartilha seja realmente premiada, os MPs estaduais, os ministérios públicos estaduais, poderão se espelhar nesse modelo e também criar cartilhas semelhantes para que seja uma política nacional. Ótimo. Né? Ótimo. Isso que eu tenho para dizer, e achei extremamente importante o lançamento dela pelo Ministério Público do DF.
E foi um lançamento realmente bem participativo que ocorreu, como foi dito aqui, né, recentemente, né, doutora Cláudia? Inclusive, eu pergunto à senhora quanto à construção da política pública de atenção aos egressos. Como é que a senhora pode nos situar em relação ao Distrito Federal? Primeiro, Walter, é importante destacar que essa cartilha está em consonância com o decreto da Presidência da República e do Ministério da Justiça, que institui a Política Nacional de Atenção à Pessoa Egressa do Sistema Prisional, e agora cabe ao SENAPEM, que é a Secretaria Nacional de Políticas Penais, fomentar que os estados elaborem a sua própria política de atenção aos egressos. Então, essa cartilha é um passo para a gente fomentar que o Distrito Federal elabore um plano distrital de atenção aos egressos. A situação do Distrito Federal, como a doutora Vanessa afirmou, ela tem uma lacuna aqui. A nossa experiência de Ministério Público, as duas aqui, né, a doutora Andréa, promotora de execução, a doutora Vanessa também, eu já fui. Quando a gente ia inspecionar um presídio, muitas vezes a gente via nas paradas de ônibus, logo ao sair, os egressos saindo do sistema prisional com um uniforme branco e tomando um ônibus, sem qualquer apoio. E isso causa um estigma muito grande. Eles têm um apoio do Conselho da Comunidade, mas o apoio ainda é muito incipiente, né? O Conselho da Comunidade está lá na Lei de Execuções Penais, é uma participação social, né? Na execução da pena, muito importante. Então, às vezes, eles dão apoio material, mas ainda é muito incipiente. E nós temos, de equipamento público, nós temos o escritório social, que é vinculado à Secretaria de Justiça e Cidadania daqui do Distrito Federal, e ele faz o acolhimento das pessoas egressas, dos familiares. E existe uma parceria da vara de execuções, da vara do meio aberto, que atende meio aberto, nas audiências que a gente chama das audiências admonitórias. Nessas audiências, o preso recebe orientações quando ele vai para o regime aberto, ele recebe orientações e lá a vara encaminha essa pessoa egressa para esse escritório social, para que lá ela tenha acesso a informações, receba apoio. Muitas vezes essa pessoa ela está em situação de vulnerabilidade em decorrência do próprio sistema prisional, mas muitas vezes não tem apoio familiar. Então, ainda é uma política incipiente, e o papel do Ministério Público ele é relevante porque ele fomenta a política pública, ele fiscaliza a política pública, e essa cartilha é um passo para que essa política seja, de fato, implementada aqui no Distrito Federal. Olha que bacana. A senhora gostaria de fazer algum complemento, doutora Vanessa? Inclusive, eu deixo para a senhora essa questão, né? Ou seja, a senhora poderia, inclusive, nos dar um panorama sobre como é a atuação do Ministério Público no âmbito do sistema prisional. Aproveitando aqui o que foi dito aqui pela doutora Cláudia, a senhora poderia nos trazer aí esse panorama, por favor? Claro, Walter. No Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, sim, o sistema prisional é acompanhado tanto pelas promotorias de execução penal, que analisam os processos de execuções individuais de cada custodiado, né? Sim. Como também pelo Núcleo de Controle e Fiscalização do Sistema Prisional, que é um núcleo vinculado diretamente ao Procurador-Geral de Justiça. O NUPRI, né, que é como a gente chama esse núcleo, ele desempenha uma função na promoção e defesa de direitos individuais e coletivos das pessoas privadas de liberdade. Uhum. Então, as inspeções são feitas tanto pelas promotorias de execução, como também pelo NUPRI. Segundo critérios previamente definidos pelo CNMP, né, que tem ali um formulário que a gente precisa preencher, né, com várias observações bem detalhadas sobre o sistema prisional, e com base nesses dados a gente vem trabalhando, fomentando políticas públicas relacionadas ao sistema prisional. Além disso, a gente atua fazendo apuração, né, de denúncias, notícias de violações de direitos dentro do sistema prisional, o que é muito relevante. Então, assim, a gente analisa
diversas questões nessas inspeções, como, por exemplo, questões relacionadas à estrutura, questões relacionadas à superlotação, às assistências que precisam ter, né, como assistência material, assistência jurídica, assistência espiritual, assistência à saúde, o fornecimento da alimentação. Então, todos esses aspectos que tem bastante interseccionalidade com várias outras áreas do Ministério Público também, né? Então, a gente está sempre atuando em conjunto também com as demais promotorias, né? Promotoria da Saúde, a PRODEP, né? Que é a Promotoria de Defesa do Patrimônio Público, entre outras promotorias que têm atividades interconectadas, né? O sistema prisional é como se fosse uma grande cidade, né? Uma grande cidade onde as pessoas moram, as pessoas precisam ali de assistências diversas, né? Então, é um desafio realmente e é uma tarefa muito desafiadora. Sim, eu imagino, né? Deixa eu também perguntar agora para a doutora Andréa, justamente sobre quais são os principais desafios na gestão do sistema prisional. Então, Walter, são muitos, né? São muitos desafios. O sistema prisional do Distrito Federal abriga atualmente aproximadamente 15 mil presos, né? 15 mil presos no regime fechado e semiaberto. Isso nos dois gêneros. Isso, fechado e semiaberto. A gente não está incluindo nisso daí os que estão no sistema aberto, né? Que já estão na rua, digamos, prisão domiciliar. Mas o sistema prisional, vamos dizer, eu entendo só no fechado e semiaberto, né? Assim, porque isso quer dizer os presídios, né? Então, tem vários desafios complexos, né, interconectados, como a doutora Vanessa falou, né? É fundamental a gente garantir, né, os direitos dos presos, né, conforme estabelece a legislação. Então, por exemplo, tem que ter o banho de sol diariamente, a alimentação adequada, assistência material, religiosa, jurídica, como a doutora Vanessa falou. Isso é essencial para a gente manter a dignidade e a saúde dos detentos, né? A gente vai lá, faz as inspeções, nós que somos da Promotoria de Execução Penal, nós fazemos uma inspeção mensal por mês, uma inspeção mensal, né? Em cada presídio, né? Não só o Ministério Público, como a doutora Vanessa falou, relativamente a essa parte, né, da execução penal, é composto não só pelas promotorias de execução, que estão na área operacional, assim, jurídica, individual de cada preso, mas também pelo NUPRI, que atende assim, coletivamente essas necessidades dos presos, né? É mais voltado às políticas públicas. Pode me corrigir, Vanessa, se eu estiver errado. E aí, mas nós trabalhamos assim, existe uma extrema interseccionalidade entre as nossas atribuições. A gente está sempre conversando, enfim. Outro desafio significativo, né, é a segurança dentro dos presídios, né? Não somente a prevenção de fugas, né, que são muito raras, existem, mas são raras, mas também a manutenção da ordem, com o combate às atividades das lideranças negativas. Quando a gente vai nos presídios, uma das questões que mais afligem, né, os diretores dos presídios aqui em Brasília é a existência de lideranças negativas. E essas lideranças negativas, elas têm que ser identificadas, o que é difícil, né, e separadas da massa carcerária, porque se tem uma liderança negativa junto com presos que não são envolvidos com organizações criminosas, essa pessoa vai tentar, o trabalho dela é aliciar quanto mais pessoas, né, fazer o batismo, enfim, existe todo um protocolo lá dessas organizações criminosas, né, para trazer mais gente para eles, enfim. Isso é uma ameaça não só para os presos, mas também para as famílias dos presos, né, porque existe um achaque, né, dos integrantes de organizações criminosas em relação aos presos que não são. Então, o Ministério Público está sempre atento a isso. É um trabalho conjunto e permanente, né, não só do Ministério Público também, como também das direções dos presídios aqui do Distrito Federal. E um dos problemas maiores assim que a gente percebe,
a gente que frequenta presídio, que está sempre em contato lá com os diretores, com os policiais penais, é o déficit de servidores. Né? Houve agora, no início do ano, a posse de 300 servidores aproximadamente. Nós temos 7 ou 8 presídios, né, no Distrito Federal, 7 presídios, e 300 servidores para trabalhar dividido, né, entre esses 7 presídios. Foi bom, né, pelo que nós conversamos lá, nessas nossas oportunidades que nós estamos lá nos presídios, mas ainda é necessário, né, porque precisa de muita escolta. Às vezes um preso passa mal, aí precisa de uma escolta, né, escolta que eu digo, alguns policiais penais para levar o preso até o hospital, tem que ficar a gente lá, depois tem que trazer de volta. E isso é diariamente eles precisam, né, de gente trabalhando lá, não é exagero, né? Quando eles reclamam da falta de servidores, é um problema real que é enfrentado. É isso, né? Então, essa falta de pessoal impacta diretamente, né, na realização dessas atividades rotineiras, audiências externas às vezes existem, além de dificultar a implementação de novas oficinas e programas de ressocialização. Porque, assim, dentro do presídio, existe também o trabalho interno, não existe só o trabalho externo ao presídio, né? A maioria dos presídios tem muitos presos, né, que estão no regime fechado, e que seria maravilhoso se todos eles tivessem um trabalho interno. Só que precisa de gente, né, precisa de pessoal, né, de servidores, para que essas vagas de trabalho interno sejam implementadas. Então, é uma luta. Não sei se vão dar posse para outros servidores, mas, enfim, fica sempre essa necessidade, né, de outras contratações. E outro problema também que a gente nota, né, é a saúde mental dos policiais penais, né, que trabalham lá diariamente no sistema prisional. É um tema de extrema importância, né, está diretamente ligado ao funcionamento do sistema prisional. Eles enfrentam diariamente situações de estresse, de violência, de risco, que pode levar a problemas psicológicos graves, como ansiedade, depressão, síndrome de burnout, enfim. E semana passada a gente teve, infelizmente, um caso de um suicídio de um policial penal, que causou uma grande comoção, né, na categoria. Sério. E trouxe à tona novamente esse problema, né, da atenção, né, do investimento, do acompanhamento constante dessa questão da saúde mental dos policiais. Então, a gente tem, né, que a gestão do sistema prisional, né, como eu disse no início, que tem esses vários desafios aí, exige um equilíbrio delicado para garantir os direitos dos presos, manter a segurança, promover a ressocialização, tudo isso enfrentando essa limitação dos recursos humanos, né? E é um desafio contínuo, né, que requer um planejamento estratégico, investimento e, acima de tudo, um compromisso com a justiça, né, e com a dignidade humana. O desafio realmente, quer dizer, são vários, né, doutora Cláudia? São vários. Inclusive, eu avanço com a senhora, e a senhora fique à vontade, caso a senhora queira, as senhoras, né, queiram interagir, ou pontuar o que foi dito pelas senhoras, queira acrescentar algo mais, fique à vontade, tá bem? Mas eu coloco para a senhora o seguinte: em uma decisão inédita, o Supremo Tribunal Federal, aqui o Supremo, reconheceu na ADPF 347 um estado de coisas inconstitucional nas prisões brasileiras, determinando-se a execução de um plano nacional e de planos estaduais e também distrital para reverter aí este quadro. Aí eu pergunto para a senhora, como também para as demais doutoras, no caso aqui, doutora Cláudia, a questão é justamente essa, né? Ou seja, as senhoras podem nos relatar, portanto, ou a senhora pode nos relatar como estão as ações a nível distrital aqui na nossa capital federal? Bom, essa decisão, né, na DPF 347 é um marco no sistema prisional, porque ela trouxe à tona um problema público, que é um problema complexo. O sistema prisional não tem uma solução simples, uma resposta única, mas não é uma realidade imutável. Então, joga à luz
num problema que é um problema de todos nós, né? A questão prisional é um problema de segurança pública, né? Como a doutora Andréia falou das facções criminosas, a disfuncionalidade do sistema prisional, com a falta de assistência material, falta de inserção em atividades de trabalho e estudo, é um combustível ideal para a proliferação, para a criação das facções criminosas, como é o caso do PCC, Primeiro Comando da Capital, Comando Vermelho. Aqui no Distrito Federal nós temos o Comboio do Cão. Então, são questões que afetam diretamente a segurança pública. E quando a gente olha lá para o artigo 144 da Constituição, que fala segurança pública é dever do Estado, é direito e responsabilidade de todos. Daí porque é muito importante que a sociedade se engaje nessa discussão. Então, agora a gente teve a decisão, a partir da decisão a gente tem o Plano Nacional, que é chamado de pena justa, e, a partir daí, os estados e o Distrito Federal vão elaborar os seus planos, né? Aqui o Distrito Federal ainda vai elaborar o seu plano distrital, e é muito importante, Walter, que a população, né, a sociedade civil se engaje, essa discussão não fique restrita aos atores estatais. É muito importante a participação social na execução da pena. Esse plano ele trata de questões muito relevantes para o sistema prisional, toca assim, questões estruturais mesmo para o sistema. Fala sobre o controle de entrada de vagas, porque a gente tem superlotação, como a doutora Andréia falou, acho que a gente tem 16 mil presos concentrados aqui, né, gênero feminino e masculino, mas a gente só tem 10 mil vagas, se eu não me engano. A doutora Vanessa pode me corrigir. É isso, doutora Vanessa? 10.700 vagas para 16 mil presos. Então, ele toca nessa questão. A qualidade dos serviços. A gente tem um índice muito baixo de pessoas privadas de liberdade estudando e trabalhando. E por que isso é importante? O que isso tem a ver, né, com essa questão da segurança pública? Tem um estudo do Tribunal de Contas de Santa Catarina muito interessante, que ele fez uma correlação entre as atividades de trabalho, estudo e a reincidência criminal. Aí, o que ele mostra? Que o trabalho... Esse estudo, acho que ele abrangeu o período de 2013 a 2018, foram mais de 3 mil presos. E aí eles constataram que o trabalho ele tem o potencial de reduzir em 18% a taxa de reincidência. Já o estudo, a educação, reduz em 29,68%. E os dois, trabalho e estudo, em 30,75%. Então, é muito importante, porque o plano toca nessa questão da qualidade dos serviços, né? A inserção em atividades de educação, estudo, trabalho. E a educação é muito importante, e talvez o potencial de reduzir a reincidência seja relevante, porque por meio do estudo, e muitas vezes por meio da leitura, que a gente muda a perspectiva. Né? Quantas vezes a gente, às vezes, gera empatia, né? Um personagem, você está lendo um livro, você gera empatia, então o potencial é muito forte. E também ele toca nos processos de saída, de reinserção social. O objetivo primeiro da Lei de Execução Penal é a reeducação, né? É a reinserção social. E sem ela, acho que não tem razão de ser nem a ordem e a disciplina. A ordem e a disciplina é voltada para isso. E essa cartilha, que foi tema, inclusive, no início dos debates, ela converge com esse eixo que foi tratado aqui no Plano Nacional, e a política de não repetição do estado de coisas inconstitucional. E aqui, o Walter, eu quero destacar que a doutora Andréia tocou num ponto muito importante, que é da polícia penal. A gente tem muito adoecimento dos policiais penais, e o plano também toca essa questão da polícia penal.
E para o Ministério Público, a Polícia Penal ela é relevante porque o Ministério Público, pelo desenho constitucional, ele exerce o controle externo da atividade policial. A Polícia Penal é um órgão de segurança pública e nós entendemos que a gente precisa investir também na formação dos policiais, né? A ordem e disciplina ela é muito importante, né? Sem ordem e disciplina você não tem assistência. E a gente tem experiências das rebeliões, lá mesmo em Monte Cristo, em Roraima, quando teve rebelião, a gente constatou que não existia o mínimo de ordem. Os atores, os órgãos de execução sequer conseguiam circular nas unidades prisionais, nas alas, porque eram as facções que dominavam. Não é possível ter qualquer assistência nesse cenário. Mas a ordem disciplinar ela também não é o mais importante. O importante é também que esses policiais penais tenham formação em direitos humanos. Então, a gente precisa de um equilíbrio. A ordem é importante, mas também a questão dos direitos humanos, o respeito à pessoa privada de liberdade, ela perde a gestão da vida dela, porque é inevitável. Ela está numa instituição total, a gente chama assim, uma instituição total, onde todas as rotinas da vida dela são feitas sob vigilância, né? Então, é muito importante que os direitos dela sejam respeitados, direito à saúde, direito ao trabalho, ao estudo, à profissionalização e um trabalho que agregue a ela algum valor, que ela possa sair do estabelecimento prisional e, quando ela estiver aqui, do lado de fora, que ela possa ter habilidades para arranjar um emprego, ou então, talvez, até para empreender. Então, o nosso plano ainda vai ser elaborado, a gente espera que seja elaborado, e o Ministério Público, como ele tem um papel de fiscalizar as políticas públicas, ele está atento a essa questão do plano distrital, Walter. Ótimo, ótimo. Deixa eu voltar com a doutora Vanessa. Doutora Vanessa, seria possível a senhora citar brevemente a atuação do Ministério Público visando sanar essas situações de violações de direitos? Sim, Walter. O Ministério Público aqui no DF é muito atuante, né? Nós fazemos inspeções frequentes e possuímos muitos procedimentos administrativos e também investigativos para acompanhar a gestão penitenciária e as políticas públicas voltadas à garantia dos direitos dos presos. É interessante essa questão mencionada tanto pela doutora Andréia quanto pela doutora Cláudia, dessa questão da gente conseguir compatibilizar a questão da segurança, que é muito relevante, porque sem ela a gente não consegue avançar em outras pautas. Então, assim, em primeiro lugar, sim, a segurança e a disciplina dentro do estabelecimento prisional é muito importante, mas não é incompatível com outras políticas, né? E é isso que a gente vem tentando incentivar, né, mediante o nosso trabalho, mediante incentivo às políticas públicas e alguns projetos realizados pelo próprio Ministério Público. Um que eu posso citar que é muito interessante, né, que já trouxe um impacto significativo, claro que não isoladamente, né? A gente conta aí com uma atuação dedicada de inúmeros profissionais, mas em relação à educação dentro do sistema prisional, né? A Secretaria de Educação está dentro do sistema prisional, eles fazem aula tanto de alfabetização quanto de ensino fundamental e ensino médio, né? No EJA, né? Que é o ensino de jovens e adultos. Nós começamos um projeto ainda na gestão da doutora Cláudia, né? Eu só continuei, mas a gestão anterior já começou com esse projeto, que é o projeto de inspeções temáticas, né? Então, a primeira pauta que a gente escolheu para a inspeção temática foi educação, né? Então, a gente foi em todas as unidades prisionais, aplicamos um questionário, vistoriamos todas as salas de aula. E a gente fez isso nos anos de 2023, 2022 e 2023. Né? E aí a gente já tem números para mostrar assim, o tanto que é importante esse acompanhamento de perto, né? Em 2023, nós tínhamos no ensino regular 1.254 pessoas dentro do sistema prisional. Em 2024, a gente apurou os dados agora de setembro e a gente já alcançou 1.838, ou seja, teve um aumento de 46%.
Isso se deve, claro, não só ao trabalho do Ministério Público, né, mas como a gestão atual do sistema penitenciário, que tem batalhado aí pela aumentar esses números de ressocialização. E também os professores, né, que mesmo diante de condições muito adversas, eles conseguem estar ali motivando e fazendo um excelente trabalho ali dentro dos muros e das grades do sistema prisional. Em relação à superlotação, o Ministério Público tem acompanhado essa questão. Está em construção uma unidade prisional, né, que é a PDF-3, que será uma nova unidade de regime fechado. E também há um projeto de construção de uma nova unidade de semiaberto, que é fruto de uma decisão favorável numa ação civil pública ajuizado pelo Ministério Público do Distrito Federal, mas ainda está pendente de execução. Em relação à alimentação, né, nós temos acompanhado essa questão de perto, porque é uma das reclamações mais recorrentes que nós temos, né, dos internos, né, quando nós vamos fazer inspeção, a primeira coisa que eles reclamam é da xepa, né, que é o nome que eles usam para se referir à marmita, né, a comida que vem contratada, né, por meio de licitação. Então, nós temos um procedimento para acompanhar essa questão, nós fazemos fiscalização da alimentação, quando na chegada do almoço ou do jantar, a gente sempre pega uma marmita para ver as condições que estão ali. E nós fizemos tratativos, né, junto à SEAP, com o apoio da Defensoria Pública, da Vigilância Sanitária, da Vara de Execuções Penais, visando a melhoria na alimentação, né? Inclusive, recentemente, a Vara de Execução Penal criou o Comitê de Monitoramento da Alimentação Prisional, do qual o Ministério Público tem assento, tem participação, né? E nós fizemos uma recomendação no início do ano, né, quanto à licitação dos novos contratos, para que as cláusulas sejam mais rigorosas, para poder garantir uma alimentação de uma qualidade maior, né? E também essa recomendação também tem algumas questões referentes à fiscalização, né? Que não adianta você ter um bom contrato se ele não é fiscalizado, né? Então, inclusive, essa semana, né, o secretário, doutor Anderson Teles, me noticiou, né, que ele vai colocar mais um servidor no comitê que fiscaliza esse contrato, né, e vai tentar acompanhar mais de perto aí o trabalho deles, o que é importantíssimo para a gente consiga garantir que essa alimentação seja adequada, né? Além disso, o Ministério Público firmou, nesse ano, um termo de ajustamento de conduta com uma das empresas fornecedoras da alimentação. Esse acordo foi muito relevante porque a gente conseguiu identificar a responsabilidade da empresa em relação ao surto de diarreia dos internos, né? Uma situação que mais de 3 mil internos passaram mal de diarreia, e a gente conseguiu que a empresa, né, se responsabilizasse independentemente de uma ação judicial, o que é muito positivo, essas soluções consensuais e extrajudiciais, né? O Ministério Público tem primado por dar prioridade, né, para a efetividade das garantias por meio dessas soluções. Então, foi firmado esse termo de ajustamento de condutas com uma série de obrigações que a empresa assumiu para melhorar o fornecimento dessa alimentação. Além disso, se comprometeu a pagar danos morais coletivos no valor de R$800 mil. E esse valor ele vai ser utilizado para projetos de melhoria do sistema prisional. Então, foi uma grande vitória para o Ministério Público. A primeira parcela do acordo, ela já foi paga, inclusive, né? A gente acordou em algumas parcelas, e a primeira parcela foi justamente para contemplar uma deficiência que a gente identificou nessas inspeções da educação, que foi a ausência em algumas salas de aula, assim, de ventiladores, né, para tornar o local um pouco mais apropriado, porque em muitas salas de aula a gente viu que havia uma carência de ventilação, né, natural. E nessa época de calor, né, muito calor, né, doutora? Torna realmente muito difícil a aprendizagem, né, nesse ambiente. Então, a gente já conseguiu colaborar, assim, para a compra de ventiladores e também de bebedouros para as salas de aula, né? Então, está rendendo realmente muitos frutos positivos. Além disso, doutora André, a senhora quer falar um pouco sobre a instalação das câmeras de segurança? Uhum.
Fica à vontade, doutora. Sim, doutora tem também um pedido, né, de instalação e manutenção das câmaras de segurança dos presídios, né? O NUPRI, né, já ajuizou a ação civil pública e também tem um processo administrativo acompanhando essa demanda. E visando acompanhar a execução da pena e as condições do encarceramento com fundamentos técnicos e com base em dados, o Ministério Público, seguindo o exemplo do Ministério Público da Bahia, está realizando uma série de inspeções temáticas, né, como foi introduzido aqui pela doutora Vanessa, né, que falou sobre a inspeção nas salas de aula, né, visando fazer um recorte, um estudo mais aprofundado sobre cada uma dessas temáticas escolhidas e que, ao final, fundamentem edições de notas técnicas. Então, já foram feitas inspeções com as temáticas educação, estrutura física, superlotação, gestão administrativa, visitação, assistência material, jurídica, assistência social e religiosa. E nessas inspeções temáticas, todas as unidades prisionais são inspecionadas e são coletados dados que nos auxiliam na fiscalização e fomento às políticas públicas do sistema prisional. Nos próximos meses será realizada uma nova inspeção temática voltada às minorias, idosos, deficientes, LGBT+, estrangeiros e indígenas. Então, você pode ver que a gente está sempre de olho, né, Walter? Tem o Ministério, da nossa parte, né, o Ministério Público do DF, o NUPRI, que faz essas inspeções periodicamente mais frequentes. E também tem as promotorias de execução penal que ajudam na proteção dos direitos individuais de cada preso, analisando os benefícios, porque desde o dia 1 que a pessoa começa a cumprir pena, logo vai progredindo no tempo, ela já tem direito a benefícios, né? Tem o benefício da progressão prisional, tem o benefício do trabalho interno, né? Porque todas essas atividades, tanto o estudo quanto o trabalho, quanto a leitura, são atividades que ajudam a remir a pena. Então, existe um estímulo, né, por parte dos presos para a leitura, para ser classificado para o trabalho interno, porque a cada 3 dias de trabalho, ele ganha um dia de pena. Então, isso é maravilhoso. Eles todos querem muito... Quando eu vou ao presídio, né, nas oportunidades que eu vou, eu sempre converso com alguns presos. E quando eu converso, eu vejo que esses presos que estão classificados para o trabalho, eles estão, assim, não têm queixas. Muitos deles não têm queixas. Eles se queixam um pouco da alimentação, mas não se queixam do tratamento que os policiais dão a eles, né? E esse trabalho interno, com certeza, vai ajudar na ressocialização, porque quando ele sair dali, ele já vai ser um profissional gabaritado naquela área que ele está trabalhando. E são pessoas que realmente, por exemplo, a cozinha dos presídios, né? Um presídio que eu inspecionei durante um ano, CDP, que agora virou CDP1, virou PDF4, né? Os cozinheiros e tal eram internos. Né? Eu conversei com eles numa oportunidade que eu estava lá e depois falei com os policiais, eles não reclamaram da comida, são ótimos profissionais. Trabalham bem e tudo, são pessoas que já estão, assim, na minha opinião, ressocializadas. Inclusive, tem alguns internos que trabalham tão bem que quando eles estão perto de ir para a rua, os policiais, os servidores ficam até, assim, lamentando, né? Nossa, essa pessoa, né, fez um excelente trabalho aqui. Não, né? Teve um pedido, inclusive, um pedido que veio para mim sobre para ele, porque assim, dependendo do regime, né, as PDFs são destinadas às pessoas que estão no regime fechado. Sim. E o CDP e o CIR e o CPP são destinados às pessoas que já progrediram para o semiaberto, ou então que começaram a cumprir pena no semiaberto. E aí, às vezes, a pessoa está no fechado, já está trabalhando há muito tempo na cozinha, maravilhosamente bem e tal. E aí, quando está perto de progredir, ele mesmo não quer sair, e os policiais também não querem que ele saia, porque ele já domina, né, aquela área que ele está ali. Então, vai ser uma perda muito grande. E aí, eu acho que uns 2 anos atrás chegou um pedido, eu fui favorável. Não, pode continuar na PDF, algo assim, porque ele próprio queria, né? Ele não queria sair de lá e perder o trabalho. Eu tenho certeza, doutora Cláudia, que o que as senhoras estão aqui trazendo,
estão confortando muitas famílias que, de alguma forma, não têm a informação precisa do que está acontecendo, do que está sendo feito em prol, portanto, dessa população. E o que as senhoras estão aqui colocando, eu tenho plena certeza que está indo de encontro ao desejo dos familiares dessas pessoas de saberem o que está acontecendo, o que está sendo feito para eles, ou seja, e está muito claro aqui de que as autoridades, como o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, está empenhado realmente em fazer com que os seus direitos, acima de tudo, sejam respeitados e que o Estado não é um vingador, ou seja, não vamos vingar daquilo que as pessoas que lá estão e o que elas fizeram. Muito pelo contrário, a sentença foi dada, eles vão cumprir a sentença, mas com respeito, acima de tudo, e principalmente encaixa aqui uma colocação que eu também gostaria de fazer para a senhora. Qual o fluxo adotado pelo Ministério Público do Distrito Federal em caso de denúncias de agressões, maus tratos ou tortura? Que a gente escuta muito isso nesse nosso Brasil de tamanho continental. E aqui na nossa capital federal? Então, Walter, a gente tem... Como é que essas denúncias às vezes chegam para a gente? Tem as inspeções, né? Como a doutora Andréia falou, são inspeções mensais, mas a gente não precisa necessariamente só uma vez por mês, toda vez que necessário. E muitas vezes, nessas inspeções, o Ministério Público vai acompanhado da própria polícia dela. Ela não vai nas alas, muitas vezes conversar com as pessoas ou nos pátios, mais nas alas, né? Ela vai acompanhado da própria polícia e, às vezes, do Ministério Público. A gente tem uma polícia institucional que nos acompanha nas inspeções. Então, neste momento, a gente não vai acompanhado de nenhuma polícia penal, até para o preso ter a liberdade de relatar para a gente as agressões, os maus tratos. E na minha experiência, é inevitável, né, que quando a gente saia de lá, só pelo fato da gente ter abordado uma ala, de ter, assim, a gente tem que evitar que tenha retaliação por parte daqueles que nos relatam as agressões, os maus tratos. Então, muitas vezes, nessas inspeções, a gente colhe, sem que a polícia saiba, obviamente, naquele momento, para poder preservar a pessoa. Já surgiram muitas denúncias a partir das inspeções, né? Os promotores da execução penal, muitas vezes, relataram, por meio das inspeções, maus tratos, e daí no núcleo do sistema prisional apura e, se tiver elementos, denuncia a Polícia Penal. Então, essa denúncia é um meio da denúncia chegar a nós, por meio das inspeções. Outro meio pela ouvidoria, né? A gente tem a nossa ouvidoria, muitas vezes as pessoas, os familiares, procuram já o NUPRI, porque os familiares aqui do Distrito Federal eles já conhecem o núcleo do sistema prisional e já acionam direto por meio do WhatsApp ou por meio do telefone. As denúncias, às vezes, chegam por meio dos familiares. E a gente, como é que a gente faz? A gente chama o preso para ser ouvido lá no próprio Ministério Público. Não tem nenhuma polícia penal lá na hora que ele está relatando, é uma escuta bem protetiva. E aí, a partir daí, a gente instaura uma notícia de fato, se tiver, ou um procedimento de investigação criminal, e se tiver elementos, a gente denuncia, né? A gente já houve denúncias aqui que chegaram para nós, tanto por meio de inspeções, como por meio da ouvidoria, às vezes até por notícia anônima, mas claro que a notícia anônima a gente precisa averiguar, né, se de fato ela é verdadeira ou não, e aí a gente denuncia. Nós temos também o núcleo de controle externo da atividade policial, né, a Vanessa talvez ela possa falar mais sobre isso, porque tem uma atuação conjunta, né, do NCAP, que a gente chama de NCAP, que tem uma atuação conjunta com o NUPRI para investigar essas denúncias. Não é isso, Vanessa?
Sim, em algumas situações, né, a denúncia, o procedimento é encaminhado para o INICAP, que fica assim responsável, né, por dar continuidade a essas ações penais. Né? Como a doutora Cláudia mencionou, né, essas denúncias chegam por várias vias, né? Tanto diretamente dos próprios internos, nas inspeções, pela ouvidoria, pelas famílias, e às vezes chegam de outros órgãos. Né? Às vezes a pessoa procura comissões de direitos humanos, a Câmara Legislativa, entre outros órgãos que encaminham essas denúncias para nós. Nós temos algumas dificuldades, Walter, infelizmente, nessas investigações. Primeiro é a falta de câmeras de monitoramento em todas as alas. É uma situação que a gente está tentando sanar, né, por meio da ação civil pública e também por outras tratativas extraprocessuais. E também a questão é de que muitas vezes o interno tem um certo receio, né, porque ele continua ali sendo custodiado, às vezes, por aquela pessoa que agrediu ele, né? E, às vezes, também sofre pressões por parte de outros internos, né? Para estar relatando o que realmente aconteceu. Então, às vezes, a gente tem dificuldade de encontrar testemunhas, né? E a gente vem trabalhando, né? Dessa forma, não só com essas investigações dos fatos que já aconteceram e foram noticiados, como também buscamos atuar de forma preventiva. Assim, ou seja, o que a gente pode fazer para evitar agressões ou maus tratos, né, no sistema prisional. E um dos nossos campos de atuação extraprocessual é a capacitação. Então, de tempos em tempos, a gente oferece uma capacitação para os policiais voltados em direitos humanos, voltados nessa questão de respeito às desigualdades, né? Respeito às minorias. Então, é um dos pontos que a gente tem feito para evitar, né, esse tipo de conduta. Também foi editada recentemente, esse ano, a recomendação conjunta, né, com o Ministério Público e a Defensoria Pública do DF, né, visando abordar recomendar, né, que a gestão adote medidas preventivas para o uso progressivo e proporcional da força. Então, em muitas situações, por exemplo, eles precisam notificar o Ministério Público assim que acontece a situação. Né, o caso de uso de instrumentos de menor potencial ofensivo, né, que às vezes realmente são necessários a utilização desses instrumentos, né, quando há uma subversão à ordem, quando há um possível motim ou possível rebelião, eles precisam atuar ali de forma rápida para conter, né, determinados incidentes. E a gente está sempre acompanhando essas situações, né, para verificar se foi dentro da legalidade ou não, né. Então, essa recomendação foi importante, né? Já tinha uma recomendação anterior e essa veio assim para complementar, no sentido assim, de recomendar que edição de atos normativos para padronizar essas técnicas. Inclusive técnicas que não utilizam esses instrumentos, mas, por exemplo, técnicas de imobilização, que são necessárias realmente em várias situações, né? Até para garantir a própria integridade física do interno. Mas como que são feitas essas imobilizações, né? Qual que é o limite ali entre o legal e o excesso, né? Então, essas questões e esses debates são importantes nesse aspecto. Então, essa questão da capacitação, né, sobre o uso da força, a gente vem cobrando que ela seja feita de forma recorrente, e também a comunicação ao Ministério Público, sempre que o uso da força resultar em lesão. Então, a gente fez, né, essas recomendações, asseverando também que é necessária assistência médica imediata nessas situações e a preservação das imagens do circuito de televisão. Senhora, você já arrematar, doutora? Só para complementar em relação ao uso as câmeras, né, o circuito interno de TV, que não raro a gente muitas vezes recebia relatos
de agressões, e quando a gente ia pegar, cadê as câmeras? Não tem, apagaram, né? É um problema muito sério. O Ministério Público tem fomentado, né, Vanessa, o uso das câmeras acopladas no uniforme do policial, naquelas situações, né, de intervenção, muitas vezes precisa intervir em alguma célula, uma situação de desordem no pátio. É muito importante, a gente tem fomentado, conscientizado a Secretaria de Administração Penitenciária da importância para o preso e para né? preservar o próprio policial, É. né? Porque não é raro a gente receber denúncias falsas de agressão. Isso acontece muito, infelizmente. O que torna o nosso trabalho ainda mais desafiador, né? Porque às vezes os internos eles querem algum benefício, eles querem causar uma certa instabilidade, né? Por exemplo, para possibilitar uma possível fuga, que foi uma situação que aconteceu recentemente, inclusive. Então, às vezes, eles querem fazer vários pedidos, tumultuar ali a rotina, justamente para desviar a atenção. Então, é um equilíbrio muito delicado, né, a nossa atuação. Bom, 1 hora já se foi. Passou rápido, não é? Eu peço licença às senhoras, nós vamos para o intervalo, que é rápido. Daqui a pouquinho nós vamos voltar, vamos ter mais 1 hora pela frente para voar, que nem agora. Tá bem? Vamos para o intervalo, são 15h57. 15h57, saímos para o intervalo, voltamos em instantes. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, são 16 horas mais 2 minutos. Estamos então retornando ao debate que hoje estamos produzindo, realizando aqui na Rádio Justiça. Debate voltado para a cartilha que foi lançada recentemente pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Uma cartilha que foca justamente um conjunto de informações para as pessoas que deixam o sistema prisional e voltam, portanto aí ao seio da sociedade. E hoje nós estamos aqui conversando, entrevistando as nossas convidadas, doutora Cláudia Braga Tomelin, ela que é promotora de justiça do Ministério Público aqui da nossa capital federal, a exemplo também da doutora Vanessa de Souza Farias, também promotora de justiça, como também a doutora Andréia Bernardes de Carvalho. E eu volto com a senhora, doutora Andréia, já entrando num tema que é um assunto que acontece ainda, infelizmente, em todo o país, onde tem, portanto, um sistema prisional, quero crer que também no mundo. Infelizmente, esses casos, portanto, aí eles acontecem, ou seja, as mortes que ocorrem dentro do sistema prisional. Eu pergunto para a senhora, o que é feito em torno de uma apuração em relação a essas causas? Quer dizer, quando se apura essas causas, eu gostaria de saber de que forma o Ministério Público atua nessas questões, doutora. Então, Walter, tem uma recomendação do Ministério Público, do DF, né, de que todas as mortes que ocorrem dentro do complexo penitenciário, né, do Distrito Federal devem ser comunicadas ao Ministério Público, né, que instaura uma notícia de fato. Essa notícia de fato é uma formalização daquele fato, né, que aconteceu, que é a morte, para apurarmos, né? Então, são colhidos elementos, né, para verificar qual foi a causa, né? Se foi uma causa foi uma morte natural, se foi uma morte violenta, né? E se houve alguma atuação relacionada aos servidores, né, aos policiais penais que ou deixaram de agir ou agiram, né, para aquele resultado. Então, o Ministério Público conduz as investigações, né, buscando sempre a responsabilização dos culpados e a implementação das medidas preventivas, né, para evitar novas ocorrências. Uma das medidas que eu considero essencial é a instalação dessas câmeras, né, essas câmeras de TV, nas alas e tudo, porque até para proteger os próprios policiais, que muitas vezes são apontados como autores injustamente
e também para proteger os presos, né? Porque claro que existem, né, no meio de tantos bons e responsáveis e excelentes policiais, também existem aqueles que abusam do poder. Então, existe, né, inclusive, uma atuação, né, do Ministério Público para implementar um plantão 24 horas dentro do complexo prisional. Não sei se seria um plantão médico que atendesse porque todos os presídios masculinos são próximos, né, os prédios são próximos uns dos outros. Então, seria um plantão médico, né, 24 horas dentro do complexo prisional, visando o atendimento de emergência, né, dos presos, né, que necessitassem. E aí, nessas situações, porque não existe ainda, né, a gente está tentando implementar. Nessas situações em que ocorre uma urgência, alguma emergência, há o acionamento do SAMU, né, para ir até aquela ocorrência dentro do sistema prisional. Só que a gente verificou que, em algumas situações, o próprio policial que não tem nenhuma formação, né, na área da saúde vai monitorando aquele preso que está passando mal, verificando os sinais vitais, que não é adequado, não é o atendimento adequado, né? Então, por isso existe essa luta, né, nossa, do Ministério Público, para que seja implementado esse plantão 24 horas. Ou então, todas as solicitações, para que todas as solicitações tenham um desfecho positivo, ou que o SAMU realmente vá até a unidade prisional e, se for necessário, leve aquela pessoa a alguma unidade de saúde mais próxima, né? Porque, ou pelo menos que o SAMU faça o primeiro atendimento e verifique, né, como eu estou dizendo, a necessidade ou não de encaminhamento para alguma unidade de saúde que esteja próximo, né, daquela localidade. Então, resumidamente, né, o Ministério Público faz essa investigação, mas eu posso dizer da minha experiência pessoal que existem óbitos, né, dentro do sistema prisional, mas que não é comum que esses óbitos decorram da atividade policial. Eu acho que mais vezes ocorre com outros presos, né? Tipo, uns conflitos e mortes naturais também. Mas mortes violentas não é uma coisa comum. A gente conseguiu Pois não, doutora Vanessa. Walter, que a maioria dos óbitos, né, cerca de 60% dos óbitos, ocorreram nos hospitais. Então, são casos de internos que realmente estavam com algum problema de saúde, foram hospitalizados, né, e acabaram evoluindo a óbito. Outra questão também bem sensível é que algumas situações de óbito, elas ocorrem na rua. São internos, por exemplo, que estão dentro do sistema, porque, por exemplo, estão no regime semiaberto, mas eles saem para a rua para trabalhar e retornam, né, para dormir na unidade prisional. E nesse período que ele está na rua, pode acontecer, assim, às vezes um acerto de contas, né, em relação a um outro agressor, né, vir a atingir essa pessoa, né, ou um acidente mesmo, né, pode acontecer até acidentes de carro, enfim, de transporte. Então, cerca de 11% dessas situações ocorreram, né, desse nosso levantamento em via pública. Nessas situações estão também incluídos aquelas pessoas que estão dentro do sistema prisional por estarem em monitoramento eletrônico, que são cerca de 1.200 pessoas atualmente no Distrito Federal. Então, essas pessoas estão em monitoramento eletrônico, mas estão circulando né, fora dos muros das unidades prisionais. Então, os números de óbitos, eles devem ser analisados com certa cautela, né, porque tem muitas questões, né, inerentes, né, e de fato a gente não tem identificado nenhuma situação que decorreu de agressões de policiais, né, pelo menos nos últimos anos, né, doutora Cláudia? Só para complementar, Walter, quando você tem uma morte que não decorre de violência policial ou nem de violência de outro interno, muitas vezes uma morte natural é por falta de assistência médica, né? E talvez uma negligência,
um preso pediu socorro e não foi atendido porque não tem um plantão médico. E aí, nesses casos, é muito importante o Ministério Público verificar, né, se de fato aconteceu aquela negligência e se haverá alguma responsabilização. E em relação à morte decorrente de outro preso, aí também acho que merece uma atenção do Ministério Público, porque o agente prisional ele tem que ser reconhecido pelos presos como uma autoridade legítima para resolver os conflitos que existem no sistema prisional, né? E se o preso relata que está em situação de risco, tem que ser resguardada a integridade física. Então, muitas vezes não tem violência policial, mas às vezes pode ter tido alguma omissão, né? Alguma falha, e daí a importância da intervenção do Ministério Público. Realmente, esse ponto que foi abordado aqui... Pois não, doutora. Não, só complementando, porque como as pessoas não conhecem o sistema prisional, né? Eu mesma, eu sou promotora há 27 anos, eu estou trabalhando na execução penal faz só 4 anos. Antes de eu trabalhar, eu não frequentava presídio, eu não sabia, não tinha muita ideia de como que funcionava, né? Então, assim, só para esclarecer para a população que existe uma unidade de saúde em cada presídio. Né? Existe um médico em cada presídio trabalhando lá todos os dias. Eles fazem mais ou menos 30 atendimentos por dia. Né? Os presos, eles podem pedir, estou sofrendo de tal coisa, estou com renite, estou com dor de cabeça, enfim, uma infinidade dentista aí. Também. Dentista também tem. Só que dentista, a demanda maior represada que existe dentro dos presídios é de dentista. Por quê? Porque tem 1 ou 2 cadeiras de dentista em cada unidade prisional, só que o atendimento odontológico ele é muito mais tempo, ele demanda muito mais tempo do que o médico, porque o médico examina o paciente ali, às vezes é muito rápido, ele pode prescrever um remédio, um tratamento, um encaminhamento para a rede pública de saúde e tal, ele está ali meio que para uma triagem, e, ao mesmo tempo, para um encaminhamento ou então para um tratamento rápido. O dentista não, o dentista fica 2 horas atendendo cada preso, né? E, às vezes, a pessoa precisa retornar mais de uma vez. Mais de uma vez, exatamente. Algumas audiências que eu fiz, né? Eu tive a oportunidade de ouvir de alguns presos que, não, meus dentes estavam muito ruins, eu arrumei no presídio. Não é bacana a gente ouvir isso? E tem alas específicas, né, André e Vanessa? Aí vocês me corrijam. Alas específicas, eu acho que em alguns hospitais, as papudinhas que a gente chama, né? Tem a papudinha, eu sei que tem uma no Agarran, né? Eu não sei se tem no hospital de base também. No Paraná também. Né? A gente tem algumas unidades hospitalares também que tem alas específicas para as pessoas que estão custodiadas. Isso garante a segurança tanto dessas pessoas quanto da sociedade em geral, né? Para não ficar assim, aquela pessoa que está custodiada com escolta e tudo ao lado, por exemplo, né, de uma pessoa que está, sei lá, dando à luz. Estou sendo exagerada, mas visando isso, assim, garantir a segurança. Então, tem alas específicas. Então, existe sim atendimento médico dentro dos presídios, inclusive, infelizmente, passa pelas mesmas limitações da sociedade em geral, né? Assim como a sociedade em geral, muitas vezes tem uma certa dificuldade para conseguir um atendimento, ou, por exemplo, uma cirurgia, né? As situações assim. Às vezes até uma consulta. Às vezes até uma consulta de um especialista, né? Sim. Que você vai na UBS e tem aquele atendimento básico ali, mas às vezes você precisa de um ortopedista, de um oftalmologista, de um cardiologista. Então, assim, nessas situações é realizada a escolta externa para atendimentos no hospital. E casa bem com o que a gente falou anteriormente sobre a questão do efetivo, né? Exatamente. E no presídio feminino, nessa questão médica, quer dizer, foi falado aqui em passant, como é que a gente pode aproveitar? Quer dizer, a estrutura é a mesma na questão da saúde, quer dizer, a questão voltada para o público feminino, aliás, masculino, é a mesma estrutura também para o público feminino? É praticamente a mesma estrutura, Walter, só que tem
um detalhe, né? Pois Nós não temos superlotação no presídio feminino, tá, então tem. ali tem uma situação confortável nesse aspecto. Em outro aspecto, tem algumas dificuldades, porque o presídio feminino, ele reúne pessoas de vários regimes, né? É só naquela estrutura, daquele prédio, você tem a ala de tratamento psiquiátrico, que é a ATP, que atende também homens. Tem ala LGBTQIA+, a doutora Vanessa está mais por dentro desse tema. E tem as mulheres que estão no regime fechado, no regime semiaberto. Então, assim, a estrutura em termos de saúde é parecida, mas claro que tem as peculiaridades por falta por conta de ter essas situações, né? O público feminino é majoritário. Teria atenção também a mães gestantes, né? As gestantes, as lactantes, mas eu acredito que hoje a gente não tem quase gestante ou Fica mulheres com filhos, né, até os 6 anos. A gente praticamente não tem essa situação no presídio feminino. Doutora Vanessa, gostaria de complementar sobre esse ponto? Não, apenas para complementar, Walter, foi até interessante a sua pergunta, porque no presídio feminino, os consultórios médicos funcionavam numa estrutura um pouco adaptada, vamos dizer assim. E aí agora está em construção, né, o novo unidade de saúde do sistema prisional feminino. Então, a última vez que eu fui lá estava em obras, né, e vai ficar um prédio muito bonito, assim, e bem mais adequado, né, para o atendimento. Então, realmente está sendo feito esse investimento lá, o que deixa a gente assim mais feliz, né, sabendo que as mulheres vão ter o atendimento da melhor forma possível, né. Doutora Cláudia, aliás, doutora André, gostaria também de fazer uma pontuação? Então, eu estive no presídio feminino mais de um ano, né? Quando eu entrei na execução penal, foi em agosto de 2019, e nós fazemos um rodízio. Só que eu não fiz rodízio, nós não fizemos rodízio em 2020 por causa da pandemia. Então, eu acabei ficando mais ou menos uns 3 anos frequentando o presídio feminino, que é aquilo que a Cláudia falou, que é o único presídio do DF que não tem superlotação, né? Quando eu ia lá, tinham 800 presas, mais ou menos, e hoje em dia parece que tem 500 presas. Assim, uma situação bem diferente dos presídios masculinos. Então, não tem superlotação e fica dentro de uma área assim, bem ampla, tem alguns prédios que são bem modernos e tal. E no presídio feminino também tem bastante trabalho interno, né? Tem oficinas que funcionam lá, tem inclusive um galpão de oficinas, elas produzem várias coisas lá. Faz tempo que eu não vou, mas assim, na minha época elas produziam umas coisinhas para pet, assim, enfeitezinhos para pet. Elas faziam chinelos, elas produziam também as roupas. Tinha uma oficina da Novo Mundo lá, tinha também uma coisa de aprendizagem de higienização hospitalar. Assim, existe... É porque as pessoas não conhecem, mas assim, tem empresas privadas que se interessam, né, por essas pessoas que vão sair um dia, né, que podem ser ótimos profissionais. Sim. E por isso eles instalam essas oficinas lá, para que quando elas saírem, sim, elas já estejam direcionadas, né, para aquela profissão. Ingressar no mercado. Então, deixa eu aprofundar também neste assunto, doutora Vanessa. Enfim, a respeito da ressocialização, eu pergunto para a senhora, seria possível pontuar as iniciativas que são realizadas pelo sistema prisional e como é a atuação do Ministério Público nesse aspecto? Já falamos um pouquinho, mas eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais essa questão. Sim, com certeza, Walter. Esse é um tema muito caro para o Ministério Público, né? A gente já tinha até iniciado, assim, introduzido, né,
porque a ressocialização é o objetivo da Lei de Execução Penal. Então, quando a gente pensa em ressocialização, a gente pensa em dar efetividade, né? Como a doutora Andréia falou, mesmo nós, como promotores de justiça, a gente, muitas vezes, no âmbito criminal, o nosso trabalho acaba quando a gente dá uma ciência de uma sentença condenatória, né? Uma pena privativa de liberdade. Né? E para a população, talvez também, né? Talvez a vítima, quando veja ali o seu agressor sendo condenado e indo, né? Tendo a sua liberdade, de certa forma, restrita ali no sistema prisional, entende que a justiça foi feita. Mas será que é isso mesmo? Né? Se aquela pessoa sair do sistema pior do que ela entrou, ou nas mesmas condições, eu acredito que o Estado não atingiu o seu objetivo. Né? Porque essa pessoa, quando sair, ela pode fazer novas vítimas, né? E ela pode continuar esse ciclo de violência. Então, o sistema prisional, ao invés de ter uma porta de entrada e uma porta de saída, ela vai ter uma porta giratória, que as pessoas vão entrando e vão saindo. E isso é muito comum. Quando a gente atua no âmbito criminal, a gente vê vários indivíduos que já foram condenados por outros delitos e, assim que saem, voltam a praticar outro delito. Então, isso é, de certa forma, muito frustrante, tanto para nós, como profissionais, né, para a justiça, né, tanto de recursos públicos, né, que são investidos na justiça, como para a própria sociedade. Não é o resultado esperado. Então, é imperativo que, dentro do sistema prisional, desde o início, tenham atividades de ressocialização. E quais são essas atividades? É o ensino, tanto o ensino regular como o ensino profissionalizante. Então, como a gente vem dizendo aqui, a gente vem fomentando o aumento de vagas do ensino regular. Então, por exemplo, em cada unidade prisional, a gente identificou que tem um bloco que é chamado de bloco dos estudantes, né? Então, nesse bloco ficam as salas de aula, as pessoas estudando. E agora a gente está fomentando que o estudo não fique restrito a um bloco, né? Que nos outros blocos também tenha essa oportunidade de estudar. Então, em algumas unidades prisionais já estão sendo abertas novas salas de aula em outros blocos, né? Inclusive, ontem eu estive no CIR, né, que é a unidade semiaberta, e eles tiveram uma iniciativa muito positiva de instalar salas de aulas no bloco onde ficam os idosos, né, que são as pessoas com mais de 60 anos. E são pessoas que receberam essa iniciativa de forma muito positiva, né? Tanto é que após a abertura da primeira sala de aula, eles tiveram que abrir uma segunda sala de aula de tanta adesão que teve, né, dos internos. Então, além do ensino regular, também há cursos técnicos e profissionalizantes, né? Hoje, tem muitos cursos que são oferecidos pelo PROCAP. Então, tem cursos de serralheria, de marcenaria, de cursos diversos, de pizzaiolo, né? Na unidade feminina, recentemente participei de uma formatura de um curso de maquiagem, que as internas, e é sempre muito emocionante, porque a gente consegue ver a transformação dessas pessoas por meio do estudo e da capacitação. Então, quando a gente verifica assim, o brilho no olhar, né, a compreensão que eles têm do que fizeram e que tem uma oportunidade de futuro, isso é realmente muito gratificante. Além disso, há oficinas de trabalho. Eu vou dar um exemplo, né? Existe tanto a questão da cozinha industrial, que é dentro de unidade prisional, então os internos trabalham ali fazendo a comida. Também há oficinas de costura, de artesanato, há oficinas de marcenaria e há também uma panificadora, né? Que faz os pães que são consumidos por eles próprios, né? E, além disso, também, recentemente, né, foi inaugurada a chamada Fábrica Social, né? O próprio governador Ibanez Rocha, né, inaugurou essa fábrica social voltada para a produção de prés moldados na construção civil. Então, isso é no complexo da Papuda, não está funcionando numa unidade que está desativada, né? E ele vai ser ocupado por custodiados no regime aberto, por 35, né, que estão trabalhando, fazendo meio-fios, tampas de bueiros e pisos, que vão ser utilizados em toda a cidade, né, em todo o Distrito Federal. Então, isso revela, assim, que o trabalho do preso ele vai trazer benefício não só para o preso, mas para toda a comunidade.
E o nosso trabalho é justamente fazer com que a sociedade entenda dessa forma também, né? Que o preso não deve, assim, ficar lá só, enfim, né? Pagando, né? Pelo que fez. Mas também ele pode estar contribuindo positivamente para a sociedade e, por meio dessa contribuição, ele pode se transformar para um futuro melhor, né? Para todos, para ele, para a família dele e para toda a sociedade. O Ministério Público, ele fomenta, assim, a ampliação dessas vagas, porque, infelizmente, o nosso grande gargalo é esse, né? Hoje, embora a gente tenha excelentes iniciativas, eles ainda não são para todos, eles são para uma minoria, né? E a gente tem fomentado para que que a maioria dos presos estejam em alguma atividade de trabalho, de estudo ou de capacitação. Além disso, existem várias atividades culturais, eventos culturais, como apresentações teatrais, de música, né? Excelente. E recentemente, acho que já faz alguns anos que a gente vem com um projeto da apresentação da orquestra sinfônica dentro dos presídios. Olha só. Então, ano passado foi feita no presídio masculino e esse ano no presídio feminino. Então, a apresentação da orquestra é um exemplo, assim, de que a arte, a música, ele pode tocar o indivíduo, né? Ele pode fazer um momento, assim, de reflexão, de restauração, né? Então, a gente vê o brilho no olhar, né, das pessoas. A gente vê a diferença das pessoas que estão assistindo a apresentação antes dela acontecer e depois. E alguns chegam a chorar de emoção, né? E são pessoas que normalmente não tiveram acesso à cultura, à música, a música, né, ainda mais uma música assim de instrumentos de orquestra, né, instrumentos. Então, são experiências muito emocionantes, assim. Recentemente também teve o projeto Redescobrir, que é o projeto de uma colega nossa, né, da Promotoria de Execução Penal, que traz um grupo musical que vem de São Paulo para fazer apresentações dentro do sistema prisional. Apresentações de música, de arte, de poesia. E essas apresentações, eles já surtiram efeitos positivos, né? Nessa unidade prisional, por exemplo, já diminuiu o número de ocorrências, o número de brigas entre internos, até mesmo o uso de remédios controlados diminuiu depois do início desse projeto. Então, a gente pode ter visto como um projeto de sucesso em relação à ressocialização. Exemplos como esses, né, a gente tem muitos, e realmente a nossa batalha é essa, para que a gente tenha mais oportunidades. Lá em Santa Catarina tem um exemplo do fundo rotativo, né? Você quer falar um pouquinho, doutora Cláudia? Eu quero falar só, claro, assim, se você me permitir, Vanessa, o projeto Redescobrir, inclusive, Walter e Andréia, ele vai receber recursos do orçamento do Ministério Público do Distrito Federal. Não é muito, né? É porque nós lançamos um edital para financiar alguns projetos institucionais, né? E ele foi o que ganhou em primeiro lugar, né? A gente selecionou 5 projetos institucionais e esse projeto Redescobrir, ele ficou em primeiro lugar, e aí vai receber recursos do MPDFT para custear passagens diárias de músicos que venham para espetáculos de música, poesia, teatro nas unidades prisionais. Em relação a essas atividades de ressocialização, o Ministério Público tem fomentado muito, sim, a inserção da população privada de liberdade em atividades laborais. E, nesse ponto, a parceria com o Ministério Público do Trabalho é muito importante. A gente tem um Plano Nacional, do Trabalho, e que visa destinar um percentual nas contratações públicas para pessoas presas e pessoas egressas. Isso é muito importante, né? Nós fiscalizamos junto com o Ministério Público do Trabalho. E a doutora Vanessa estava falando agora de uma experiência que é lá em Santa Catarina, que é o Fundo Rotativo. O Fundo Rotativo, ele decorre de uma lei estadual lá do estado de Santa Catarina, que visa atrair empresas, fábricas, para dentro das unidades prisionais, e elas empregam, né, essas fábricas empregam os presos, né, para várias... tem roupas, tem calçados,
móveis. Nós tivemos a oportunidade de fazer uma visita na unidade de Curitibanos e de Chapecó, e quando você olha ali, você acha que você está numa fábrica. Você não acha que você está numa unidade prisional. E, muitas vezes, essas pessoas, os presos, elas já saem do sistema já empregados por essa fábrica. Então, você tem a Malve, lá em Santa Catarina. E a gente quer muito fomentar que esse fundo rotativo seja instituído aqui por meio de uma lei distrital, porque para o empresário é interessante, para o preso, para o sistema prisional também, uma parte destinada, uma parte da remuneração do preso vai para o sistema prisional, mas ele é empregado em ações voltadas para atividades de estudo e educação. Então, aqui a gente é muito importante que essa política seja implementada, porque a gente deve ter mais ingressos de pessoas privadas de liberdade em atividades de trabalho, que agreguem mesmo para que ela tenha uma formação, para que ela tenha uma profissão quando ela sair do sistema. Uma outra iniciativa, Walter, que acho que a Vanessa, a André também, elas são bem entusiastas, são as APACs, né? Associação de Proteção aos Condenados, que é um modelo humanizado, é um modelo que foge muito do sistema prisional, tem muita capilaridade no estado de Minas, é um modelo que só admite 200 presos naquela unidade. No máximo, né? No máximo, admite no máximo 200 presos. Por quê? Porque você consegue só... dizem, né, os estudos, que a gente só consegue decorar 200 nomes. Então, os presos, eles são chamados pelos nomes. Eles não são chamados interno, né, como nome, como se fosse uma invisíveis, né? E lá o Tribunal de Minas, que é onde mais tem essas unidades de APAC, tem estudos, inclusive, relacionados à reincidência, que esse sistema, por ser humanizado, ter bastantes atividades desde 6h30 da manhã até, acho que 10 horas da noite, ele tem um potencial de diminuir a reincidência. E acho que a doutora Vanessa, inclusive, já tem feito algumas visitas, chamando alguns atores do sistema de justiça. A doutora Vanessa, junto com os outros promotores do núcleo prisional, da execução, feito visitas em algumas unidades da APAC, aqui perto, se eu não me engano, em Paracatu, para fomentar, né, a implantação de APAC no Distrito Federal, que é um processo que, inclusive, está bem adiantado, né, doutora Vanessa? Sim, Cláudia. E a implementação das APACs está sendo fomentado pelo próprio CNMP, né, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, né? Então, ele está fomentando a implementação em todo o território nacional. E o interessante é que é um modelo que já foi experimentado e já foi tido como um modelo de sucesso, né? É claro que não visa sanar todas as mazelas do sistema prisional, é um modelo que atua de forma complementar. Ele não está colidindo ali com o sistema tradicional, que tem que continuar existindo, né? Mas ele é um complemento, né? Então, nas unidades federativas que já adotaram esse modelo, que são, se eu não me engano, 9 estados já possuem esse modelo hoje. E a gente precisa que toda a sociedade conheça, né? Porque é um modelo que também depende de uma aproximação forte com a comunidade. Muitas pessoas são voluntárias. Então, por exemplo, as pessoas podem se voluntariar dando uma palestra, ensinando a fazer um trabalho manual. Os empresários podem ser voluntários, né, instalando oficinas, né? Então, tem unidade, por exemplo, que a Fiat instalou uma oficina lá, né? Então, a gente tem muitos exemplos de sucesso desse modelo. Hoje já existem 68, Walter, unidades no Brasil. E a gente está numa luta, né? O Ministério Público, seguindo essas diretrizes do CNMP, tem levado diversos atores para conhecer o modelo e fomentar esse debate aqui no Distrito Federal.
A gente, inclusive, está precisando de um terreno, então, se os nossos ouvintes puderem nos ajudar. Doar um terreno vai resolver. Agora, é importante, né, doutora Andréia, essas informações públicas serem absorvidas pela sociedade, porque cada um fazendo a sua parte, todo mundo ganha, né? Ou seja, a pessoa que cumpriu a sua pena está ressocializada, volta à sua atividade normal, diminui bastante a criminalidade, ou seja, cada um fazendo a sua parte, com toda certeza, todos ganham, não é? Com certeza. Eu queria só complementar o que as meninas falaram, dizendo que eu mudei minha visão depois que eu comecei a trabalhar na execução penal, porque eu não acreditava na ressocialização. Eu não acredito. E assim, hoje eu posso falar com muito mais autoridade do que eu falava antes, só como promotora criminal, que eu sempre fui, né? Eu fico emocionada assim quando eu faço audiência. Lá na execução penal nós fazemos audiência para apuração de faltas graves, né? Que principalmente fugas. Fuga que eu estou dizendo não é fuga assim, ele pulou o muro do presídio, não tem nada a ver. Isso é muito raro de acontecer aqui no Distrito Federal. Fuga é quando a pessoa está no regime semiaberto, quando ela está no regime semiaberto e ela tem benefícios externos. Quais são esses benefícios? O trabalho externo e as saídas temporárias, que é o que a gente chama popularmente saidão. Né? Então, quando a pessoa está no saidão ou está no trabalho externo, se ela não retorna para o estabelecimento prisional, ela é considerada foragida. Isso é comum de acontecer. Não é o mais comum, mas é comum. Principalmente quando a pessoa está alocada no Centro de Progressão Prisional, que é o CPP, né, aqui em Brasília. Ela tem o trabalho externo todos os dias, volta para o presídio, mas algumas não voltam, então são consideradas foragidas. E aí é expedido o mandado de prisão e é impressionante tanto de gente que é recapturado aqui no Distrito Federal. A maioria é recapturada. E aí a gente faz essa audiência, né, com esses presos. Mas por que você fugiu? O que aconteceu? A maioria das pessoas fala assim, porque eu estava com um parente doente, estava com um familiar que minha mãe precisava da minha ajuda, não sei o quê. Ou então assim, eu estava recebendo ameaças no sistema prisional, então eu tive que fugir, senão eu poderia, se eu permanecesse, isso ofereceria risco para a minha integridade física. Enfim, tem várias... Tem várias justificativas, né? Só que essas justificativas não são aceitáveis no caso de fuga. A pessoa sempre acaba regredindo. Mas, por exemplo, eu fiz essa introdução só para esse comentário, né? Só para dizer que ontem eu fiz uma audiência, fiz audiência a tarde toda de algumas fugas e mais ou menos uns 3, assim, acho que tivemos umas 8 audiências, assim, doutora, eu não quero mais essa vida de crime, não aguento nem mais papo de preso, não quero mais falar sobre crime, é muito ruim, não sei o quê. E eles reclamam muito porque existe uma circulação de substâncias ilícitas, né, dentro do CPP, porque eles vão e voltam, né, todos os dias, e acaba que droga entra ali. E alguns deles acabam reincidindo porque eles continuam, né, voltando aos antigos vícios, né, aos antigos hábitos. Então, se a pessoa, uma das coisas que mais a pessoa tem que ter atenção assim é não voltar, né, aos antigos hábitos, às antigas amizades e tal. Mas eu acredito na ressocialização. Eu acho que muita gente não reincide. Eu sou uma pessoa que faço audiências de custódia como voluntária, né, no Ministério Público já há muito tempo. Então, eu sou uma pessoa assim, muito observadora do índice, né, de violência, da própria segurança pública e tal. É um assunto que me interessa. E eu vejo, hoje em dia, que tem muito menos crimes violentos do que existia 5 anos atrás. E, inclusive, um dia desses, eu fiz uma pesquisa rápida no Google e vi que foi constatado no primeiro semestre, ou no primeiro trimestre de 2024, uma queda de 30% nos crimes violentos, pelo menos de roubos. A gente, fazer audiência assim, era, sei lá, 20 presos, assim, muitos eram assim, roubos em coletivos. Né? A pessoa entrava lá com uma arma de fogo e roubava vários celulares. Né? Celular é a coisa que mais... É o objeto de maior
que é mais roubado, né, digamos assim, porque todo mundo tem celular, né? Todo mundo tem celular. Quem é que não tem celular? Não é isso? Então, eu vejo que pela minha observação pessoal, eu acho que o número de crimes violentos diminuiu. E eu acredito que essas pessoas que passaram pelo sistema prisional, eu acho que a maioria não reincide. Assim, eu quero crer, e pela minha experiência, assim, eu vejo que não são tantos assim, os que reincidem. E às vezes reincidem em coisas menores, assim, tipo. Se bem que tráfico as pessoas reincidem mais, mas crimes mais violentos, ela pensa assim: ah, não, eu vou voltar de novo para o presídio, vou fazer a mesma coisa. Então, assim, muita gente sai empregada de lá. E nós recebemos muitos pedidos de muitas propostas particulares de trabalho externo. Eu não sabia, antes de entrar na execução penal, pensar assim, não, ninguém vai querer, né? Essa pessoa para trabalhar na própria empresa. Não vai. Eu até fiz na minha época, muito tempo atrás, que eu fiz a minha primeira especialização, o tema da minha especialização foi políticas criminais, foi exatamente sobre comparando assim a situação do Jean Valjean, que é o personagem principal do livro Os Miseráveis, do Victor Hugo, que ele era um pobre, né, que roubou um pão para a irmã dele, foi um furto famélico, e ele foi condenado a, sei lá, 10 anos de prisão. Aí, quando ele sai da prisão, acontece um incidente, ele meio que reincide, e aí ele não vai conseguir lugar nenhum para trabalhar. Então, assim, é um destino selado. Nunca a pessoa vai conseguir. Se ela não trabalhar, como que ela vai ter uma vida normal, não é? Então, assim, hoje o pensamento das pessoas foi moldado achando que a pessoa que é ruim para sempre. Eu mudei minha cabeça. O conceito claro da senhora hoje é outro. Não, completamente. Eu acho que a pessoa pode muito bem ser reintegrada, ser ressocializada. E eu vejo pessoas que muitas delas não reincidem, enfim, continuam a vida normal. Isso é bom para todo mundo, como a doutora Vanessa estava falando, né? Que esse projeto da PAC é importantíssimo para demonstrar que essas pessoas podem ter outra vida depois. A senhora quer falar sobre a doutora... Sim, assim, só queria complementar, né, essa questão assim da possibilidade de mudança, né? Às vezes a gente realmente não vê com bons olhos, assim, essa pessoa passou pelo sistema criminal, a gente vê que é uma pessoa talvez que não é digna de confiança. Mas as experiências que a gente vem acompanhado mostram que a importância de dar uma oportunidade e de confiar naquela pessoa, elevando assim a autoestima dela. Então, a gente tem muitos exemplos de sucesso, assim, de pessoas que praticaram, assim, crimes com penas altas, né? Eu até conversei semana passada com um senhor que ficou mais de 30 anos preso. Nossa. Nem sei o que ele fez, mas não foi coisa boa. E está reintegrado à sociedade, né? Tem um outro exemplo também, que é um parceiro nosso, né? Que é um rapaz que esteve envolvido com crime organizado, que... esteve envolvido com tráfico, com outros crimes, e quando ele ficou 7 anos e 13 dias preso. E quando ele saiu da prisão, ele resolveu largar o mundo dos crimes, começou a trabalhar numa ONG, e hoje ele é o fundador de uma das principais organizações não governamentais que auxilia os egressos do sistema prisional. Inclusive funciona lá em São Paulo, e ele fez uma filial, vamos dizer assim, aqui em Brasília. Então, é uma das instituições, né, que colaboram assim, de forma gratuita, né, com os egressos do sistema prisional. Ele faz toda uma trilha de aprendizagem assim, voltada para a empregabilidade. Né? Então, por exemplo, primeiro senta com a pessoa para conversar. O que você quer ser? Quais são os seus planos? Quais são os seus sonhos? E ensina aquela pessoa, olha, como que você deve se portar numa entrevista de emprego, né? São coisas sutis que fazem a diferença, né? Então, vão conversando com aquela pessoa, vão direcionando para capacitação e fazem uma verdadeira papel de uma empresa que seleciona pessoas, né? Empregados para as empresas. Eles fazem parcerias com outras empresas. E aqui no DF a gente tem um exemplo que é uma das empresas que tem contratado egressos do sistema prisional, que é o Mania de Churrasco, né, o restaurante. O restaurante lá do Boulevard, se eu não me engano, né, tem 2 egressos do sistema prisional trabalhando lá.
E por meio dessa ONG que colaborou. E o mais interessante é que são pessoas que são excelentes empregados. Inclusive, ambos já foram promovidos de função. Um deles já virou, se eu não me engano, gerente de RH da empresa. Então, assim, ele se destacou, ele mostrou o seu valor, né? E isso mostra que, sim, é possível a recuperação dessas pessoas, a mudança dessas pessoas, com a colaboração da sociedade. Se a sociedade continuar vendo essas pessoas com maus olhos, tá dando um tiro no pé, porque se essas pessoas não tiverem oportunidades, encontrarem as portas da sociedade fechadas, a porta do crime vai estar aberta para ele, né? E como esse, a gente tem outros exemplos bem-sucedidos, né? De parcerias, às vezes, com outras instituições, porque o Estado, por mais que tenham servidores muito bem capacitados, ele não consegue fazer tudo sozinho. Então, tem várias instituições que colaboram, né, com essas iniciativas. Ano passado, né, por exemplo, nós fizemos uma parceria, né, com o SESC. E ele, por exemplo, dentro do sistema prisional, atendeu 700 custodiados para atendimento odontológico, que é uma das grandes carências, né? Então, inclusive, levaram uma carreta móvel de atendimento e essas pessoas foram atendidas. Outros exemplos são... semana passada, teve um mutirão de oftalmologia no presídio feminino. Então, várias pessoas, 59 custodiadas foram atendidas, né, e foi uma parceria com uma entidade, né, a Casa de Caridade Inácio Daniel, que colaborou assim, com o sistema prisional. E dos lados de fora do presídio também tem várias instituições que colaboram com parcerias externas, como, por exemplo, nessas contratações que são feitas pela FUNAP, né? E também por empregados particulares, né? Empregadores particulares, e outras iniciativas, por exemplo, voltadas à profissionalização. Ano passado, a empresa, né, a restaurante, né, o Rico Burger, fez uma parceria com uma instituição também que ajuda lá o presídio feminino, e eles fizeram a capacitação, ensinaram as internas a fazer o hambúrguer, com a perspectiva de quando elas saírem de lá, se candidatarem para um emprego no próprio restaurante, né? Aquelas que se destacaram nessa capacitação. Então, os exemplos mostram, Walter, que é possível, sim, o recomeço, né? E com o auxílio da própria sociedade, né? Das empresas, das instituições não governamentais. Então, com isso, a gente pode formar um elo, né? Para que a nossa sociedade seja uma sociedade mais inclusiva, mais segura, com taxas menores de violência e de reincidência. Perfeito. Olha, infelizmente o nosso tempo está caminhando. Está tão boa a entrevista aqui, o debate, que o tempo voou, né? Então, mas não vai faltar a oportunidade para que possamos de novo voltarmos ao estúdio e avançarmos nesse tema que é importante. O meu tempo já está quase ali se esgotando, doutora Cláudia, mas eu deixo 2 minutos para a senhora, né, para as considerações finais. A senhora fique à vontade nesses 2 minutos, por favor. Bom, primeiro de tudo, Walter, como eu disse logo no início da entrevista, a questão prisional é uma questão complexa, né? A gente tem experiências positivas, como a doutora Vanessa e a doutora Andréia mencionaram, mas a realidade ainda teima em frustrar as expectativas normativas. A gente está muito longe de alcançar o objetivo primeiro da Lei de Execução Penal, que é a reintegração social, né? A gente ainda precisa avançar muito. Nós temos a expectativa de que esses planos estaduais, o plano distrital, ele possa reverter esse quadro de estado de coisas inconstitucional que acomete o sistema prisional brasileiro, o sistema prisional do Distrito Federal também. E a gente convida toda a sociedade a se engajar nessa discussão, porque a questão prisional, como a doutora Vanessa, a doutora Andréia, se não por convicção, por pragmatismo, porque essas pessoas elas vão retornar para o convívio social. Então, a questão prisional é uma questão, sim, de segurança pública, interessa a todos, todos nós, a todas nós,
E nós convidamos para conhecer a nossa cartilha, Um Lugar ao Sol, engajar a sociedade. É muito importante que essas pessoas elas tenham oportunidade de se reinserir na sociedade. Nós agradecemos muito por essa oportunidade, né, por tratar de um tema muito caro para todos nós, do Ministério Público e para a sociedade. Pois não. Doutora Andréia Bernardes, também os 2 minutos também, só fica à vontade aí para as considerações finais. Então, Walter, queria primeiro agradecer a oportunidade, né, desse convite para a gente falar desse tema que é tão delicado, né, e ao mesmo tempo tão caro para a sociedade. Então, eu acho que pedir mais sensibilidade, né, do nosso governo e dar posse para mais servidores, como a gente disse aqui, que são vários desafios, e esses desafios passam, né, também pelo número de servidores. Então, tem que existir um pouco, né, de priorização, de atenção para essa área, né, do sistema prisional. E da nossa parte, nós vamos continuar fazendo, né, nossas inspeções, nossas fiscalizações, vamos continuar brigando aí para atingir essas metas, né, e para cumprir, né, essas determinações que foram estabelecidas pelo STF para que cesse esse estado de inconstitucional de coisas, né, no sistema prisional brasileiro. Então é isso, Walter. Eu acho que a gente passou bastante tempo aqui falando do tema e não é um tema que se esgota em 2 horas, né? Mas obrigada pela oportunidade. Mas eu achei muito importante, né, quando as senhoras abordaram aqui a questão das parcerias, né, principalmente com o segmento empresarial, para ter um foco diferenciado. Eu sei mais 2 minutinhos para a senhora falar um pouquinho sobre esse ponto aí, essa pontuação. Das parcerias, né? Isso. Então, como a doutora Vanessa falou, existem empresas que já estão engajadas, né, que é esse Mania de Churrasco, Rico Burger. Existem outras empresas maiores, mas também, na minha experiência, né, dos processos individuais lá, eu vejo que tem muitas empresas até que oferecem vagas de emprego para esses presos que estão no semiaberto. Às vezes nem conhece a família assim, mas assim, não é amiga íntima, não deve nenhum favor para aquela família, mas quer dar uma segunda oportunidade para aquela pessoa. E às vezes dá muito certo, né? Às vezes dá muito certo. Então, é importantíssimo porque obviamente que o Estado, né, existem grande parte desses presos do semiaberto que trabalham pela Fundação de Amparo ao Preso, né, que é a FUNAP. Mas o Estado não tem condições de absorver todo mundo. Então, é super importante que a iniciativa privada contrate essas pessoas. Nós temos, falando aqui objetivamente, nós temos mais ou menos, pelo que eu entendi aqui, temos mais ou menos umas 2.000 pessoas que estão disponíveis para trabalhar, mas não conseguem vaga, nem pela FUNAP, porque não consegue absorver todo mundo, e nem trabalho particular. Claro que as famílias ajudam, né? As famílias vão atrás das empresas e tal, muitas conseguem, mas muitas não conseguem, né? Então, o estigma que essas pessoas têm é uma coisa que prejudica demais, né? Enfim, mas eu acredito que esse contexto vai se alterar positivamente para os egressos, eu acho, com iniciativas como essa, né, do Ministério Público. Doutora Vanessa, agora é a senhora. 2 minutos também para as considerações finais, por favor. Walter, acho que foi muito relevante esse debate que nós tivemos aqui hoje. Um dos nossos grandes desafios é justamente esse, né? É incluir a sociedade nesse debate. E foi justamente por isso que a gente aceitou esse convite. A gente raramente dá entrevistas, mas é importante, sim, esse debate. Todos esses problemas estruturais que nós conversamos aqui, eles dependem de políticas públicas eficazes. Então, políticas públicas significa o quê? Investimento.
né? Precisa de investimento. Tanto no caso, né, de nomear novos policiais, capacitá-los, ter uma atenção especial à saúde mental desses servidores, como também ampliar essas parcerias com essas instituições, empresas que possam estar colaborando, né, com o sistema prisional. E, por fim, envolver a comunidade nesse processo, né? A gente tem que entender que a reintegração social, o sistema de justiça e a criminalidade não é um problema somente do Estado, é um problema de toda a sociedade, né? Então, precisamos ampliar programas de conscientização, de inclusão, que podem ajudar a criar um ambiente mais propício para isso, né? Enfim, todas essas questões que nós conversamos aqui são processos complexos. A gente está lidando com pessoas, né, e com pessoas que violaram as normas penais. Então, lidar com isso não é simples, né? A gente tem que, como a gente mencionou no início, a gente tem que estar sempre compatibilizando a segurança, tanto no sentido assim, de manter a disciplina e também de ter um ambiente propício para que essas outras atividades possam estar acontecendo, né? E no caso dos egressos, né, nós gostaríamos muito, né, de fomentar e ampliar essa rede de parceiros. Por isso, eu convido a todos, né, a conhecer a nossa cartilha Meu Lugar ao Sol. Ela está disponível na internet. E se puderem colaborar de alguma forma, né, entre em contato conosco, né, que nós cadastramos, né, todas as instituições e empresas que querem colaborar, e a gente também ajuda, né, a fazer essa ponte, né, tanto com o sistema prisional, como também unindo esses parceiros que podem prestar esse apoio ao egresso do sistema prisional. Eu agradeço muito a oportunidade, peço desculpa, né, por qualquer falha, não houve falha. E desejo uma boa tarde aos nossos ouvintes. Quer dizer, eu deixo aqui o convite para as senhoras, para que, de alguma forma, tornem a Rádio Justiça também a casa do Ministério Público. Ou seja, o que entenderem como importante para ser levado para o público, contem com a Rádio Justiça, contem com o Justiça na Tarde, com toda certeza iremos ter o maior prazer de voltar a debater este, como também tantos outros temas necessários. Então, fica aí o convite para a senhora doutora Vanessa, para a senhora doutora Andréia, para a senhora doutora Cláudia, enfim, para todo o Ministério Público. Agradeço muito pela atenção. Uma boa tarde para a senhora, doutora Vanessa, boa tarde, doutora Andréia, muito boa tarde também para a senhora, doutora Cláudia. Boa tarde. E assim nós vamos caminhando para fechar aqui o nosso debate dentro do Justiça na Tarde, mas antes eu tenho aqui as manchetes do nosso Jornal da Justiça, que entra no ar daqui a pouco, às 18 horas. Vamos então aqui com as manchetes. Supremo determina o desbloqueio das contas bancárias e ativos da X e da Starlink. As empresas pagaram integralmente a multa aplicada por descumprimento de ordens judiciais. STF invalida a lei do Distrito Federal que proibia a cobrança pela instalação e utilização de pontos adicionais de TV por assinatura. Justiça do Rio de Janeiro determina a penhora de contas bancárias dos sócios da 123 Milhas. Por decisão do Supremo, empresas contratadas sem licitação em casos emergenciais só podem ser contratadas por até 1 ano. Polícia Federal apreende R$1,5 milhão no estacionamento de um shopping de Teresina. Eleições municipais. Justiça Eleitoral registra aumento do número de denúncias por propaganda irregular. E ainda, herdeiros de Tim Maia serão indenizados por uso indevido de músicas do artista em camiseta. O Jornal da Justiça desta sexta-feira, 13 de setembro, começa daqui a pouco, às 18 horas. Nosso tempo acabou de vez. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Muito obrigado às nossas convidadas. E claro, fica o convite para o nosso próximo encontro. Um bom fim de semana a todos. Boa tarde. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.